Hoje em dia na empresa tem vários e vários processos que a gente definitivamente precisaria de pelo menos 2, 3 pessoas fazendo. Comunicação, ficar fazendo cobrança para aluno, ou então ir atrás de alguém que tentou comprar e deu erro no cartão e tal. E a gente faz algum código em Python, algum sisteminha que faz isso pra gente, automatiza isso. Então, cara, você mostra isso pra pessoa, tipo, não tem como a pessoa não... Uma vez que você vê, não tem como desver. Não tem como desver, exatamente. Estamos começando mais um podcast, A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Lucas Puerto, Rodrigo Vinhas e hoje temos conosco Alon Pinheiro, da Hashtag Treinamentos. Seja bem-vindo, Alon. Obrigado, galera. Obrigado pelo convite. Vai ser uma honra. Tamo junto. A gente é seu fã, cara. Pô, que isso, cara? Olha, eu acompanho a Hashtag desde 2017, né, para 2018, quando vocês estavam começando a hypar aí, fazer bons lançamentos. Mas vocês não começaram em 2017, né? Vocês começaram antes e hoje vocês têm 5 especialistas, lançam vários produtos, conseguiram despersonalizar a marca, que é um desafio aí para todo mundo. É, isso que eu ia falar. A coisa mais foda que os caras fizeram foi simplificar o lançamento a ponto de você conseguir fazer um grande volume. Acho que assim, o grande mérito dos caras é a visão de negócio, a simplificação com eficiência e acabar com essa expert dependência que atinge aí 99% das pessoas que estão aí no nosso mercado, né, Fred? É isso aí. Então conta pra gente o que a Hashtag faz hoje, como que é a estrutura de vocês, né? Por que vocês estão aqui e a gente quer aprender bastante com vocês hoje. E depois a gente volta aí em como que vocês construíram esse negócio fantástico para quem tá ouvindo a gente conseguir aprender e poder modelar alguma coisa. Perfeito. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Aí acho que é importante primeiro só contextualizar um pouquinho da história assim, da Hashtag, de como é que surgiu esse modelo que foi um pouquinho por acaso e um pouquinho pensado. Então a gente começou mais ou menos em 2015, 2016 com curso presencial e voltado só para estagiário e tal, então ficou algum tempinho nesse modelo, até 2017 conhecer o lançamento, conhecer o mercado digital e falar, bom, a gente precisa começar a escalar para online. E a gente, eu digo os 2 sócios que fundaram, porque eu entrei um pouco depois, mas eu já era meio que monitor do curso presencial, então já conhecia alguma coisa antes. E aí eles começaram a entrar no mercado digital, começaram a gravar o curso, fizeram o primeiro lançamento, começaram a ver que a escala estava muito mais no online do que no presencial, que na época de 2017 não era um negócio óbvio para todo mundo que nem é hoje, assim. Uhum. E aí, 2018, eu dava aula no presencial e eles falaram assim, Alon, a gente não vai dar conta, eram só os 2 na época, e sei lá, uma designer, acabou. E falaram, Alon, a gente vai precisar de ajuda de você para atender os alunos do online, para a gente, por exemplo, eu ajudar tanto nos atendimentos dos cursos online, suporte na época, e tocar os cursos presenciais que eles deixaram na minha mão e eles começaram a tocar online. E aí começou a crescer e aí até 2019 a gente ficou com um produto que era o treinamento online de Excel, só. E aí em 2019 a gente começou a estudar um pouco mais sobre modelo de negócios, sobre produtos front-end, back-end, que são produtos de entrada e produtos que você vende depois para quem já é seu cliente. E a gente falou, cara, a gente já tinha uma base de 10 mil alunos na época que eram fissurados pela gente, a gente não tinha absolutamente mais nada para oferecer para esses caras. Falou, porra, vamos lançar um curso novo. E, cara, a gente já tinha uma demanda de curso, porque como são alunos de grandes empresas, multinacionais aqui no Brasil, a gente sabe exatamente quais são as demandas que estão surgindo, porque eles vêm falar naturalmente. A gente tem grupos de WhatsApp com as turmas, onde eles se ajudam e tal, com dúvidas de Excel, e eles começaram a falar, galera, estão precisando para ontem de curso de Power BI, a empresa estão pedindo Power BI, para ser promovido a gente precisa de Power BI. Falou, a gente consegue ter esse know-how, a gente já tinha algum pequeno know-how e conseguia se desenvolver para ficar muito bom na ferramenta a ponto de criar um curso, que foi o que eu fiz. Basicamente, peguei 1-2 meses ali intensivão, aprendi, tudo que precisava, montei o curso e a gente lançou no mesmo mês para os alunos e foi um sucesso absurdo. Então, foi aí que começou o primeiro aprendizado. Quando a gente queria lançar alguma coisa, primeiro a gente lançava para a base de alunos, que a gente conseguia saber se converteu ou não, se a oferta foi boa, se o produto é bom, e aí depois disso a gente passa a lançar para fora. Tanto que tiveram alguns testes de produtos que a gente tentou vender para alunos e, sei lá, tinha 20 mil alunos na época, vendeu 20 unidades. Ou seja, não precisa nem pensar em testar para fora. Reembolsou os 20, falou, beleza, segue o barco, vamos pro próximo. E aí a gente começou com o Power BI, depois mesma coisa pro VBA, e a gente começou a ter vários produtos para oferecer primeiro de back-end e depois para realmente abrir para fora no mercado para todo mundo poder comprar curso de Power BI e comprar curso de VBA. E aí depois de um tempo a gente começou, primeiro,
tinha esse problema, entre aspas, de ser um especialista até então. Porque a cara da hashtag, por mais que desde o início o nome fosse hashtag treinamentos e não fosse o nome do expert principal, que era João Martins, é até conhecido como João Hashtag, então a força da marca a gente sempre colocava o nome hashtag, não o nome do especialista, mas 2016 até 2019, se acabasse alguma coisa com o João, se acontecesse alguma coisa com ele, se ele resolvesse parar, acabou a empresa. A gente ia ter uma dificuldade absurda para conseguir começar do zero. Foi aí que a gente começou a ter que se preocupar com essa parte de despersonificar um pouco, que não foi exatamente tão pensado assim, foi mais do tipo, o João gravou curso de Excel, o Alon gravou curso de Power BI, só que os anúncios quem fazia para o curso de Power BI era o João, porque quem era conhecido era o João. E a carta de vendas de Power BI, quem assinava, quem aparecia lá, carta de vendas era o João. Então, ele fazia cópia, então ele podia escrever a carta, só que era com a cara dele. E aí chegava no curso, era eu. E aí, o que a gente começou a fazer? Bom, vamos... Mas isso partiu de... Teve alguma reclamação dos alunos? Tipo assim, não, peraí, eu comprei o curso do João e o Alon, ou vocês que quiseram trocar? Boa, perfeita pergunta. Primeiro ponto, a gente sempre quis, desde o início, ir botando a cara dos outros especialistas aos poucos. Então, até antes mesmo de eu começar a gravar o curso de Power BI, eu comecei a botar a cara no canal. Então, gravava um pouquinho de vídeo de Excel, e a gente começou a gravar vídeo de Power BI com a minha cara. Então, a galera começou a ver que não era só o João ali. E a gente passava por um processo bem rigoroso, assim, de didática, pra não ser, tipo, pô, o João é sensacional de didática, chegar lá o Alon e falar, pô, não quero aprender, tipo, a hashtag tá começando a virar bagunça. Então, a gente começou por um processo rigoroso de didática, que o João me treinou, e hoje em dia eu treino o restante dos professores pra gente manter essa linha de didática e a pessoa não ficar incomodada de ser um outro tipo, professor. pra ter uma barra ali do padrão de qualidade. Perfeito. Claro padrão hashtag de qualidade. Padrão hashtag de qualidade, exatamente. Cada um vai ter seu jeitinho, vai ter suas gírias, seu jeito de falar e tudo mais. Vai ser um pouco mais simpático, o outro vai ser um pouquinho mais sério, não sei o quê, mas todo mundo vai ter a mesma didática e explicar de forma mais perfeita possível, se é que assim dá pra dizer. Então a gente começou a colocar a cara um pouco, a minha, no YouTube, no Instagram e tal, então não era uma cara desconhecida. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer uma transição, começou a gravar anúncios com a minha cara, começou a mudar a assinatura da carta de vendas pra minha cara, sempre botando a força da comunicação na marca hashtag, não no especialista. Que ano que era isso? Isso foi 2019. Foi 2019. Que a gente lançou o curso de Power BI para alunos no meio de 2019, e depois começou a abrir com carta de venda, página de venda, perpétua e tal. E aí começou a lançar com a minha cara e a gente não sentiu impacto justamente porque foi uma forma gradual e sempre botando a força na marca hashtag. Então a comunicação sempre era hashtag treinamentos, Alon da hashtag, João da hashtag, o canal é hashtag, o Instagram é hashtag, sempre foi tudo hashtag. Então foi muito tranquilo daí. Depois disso, a gente seguiu exatamente o mesmo processo. Então, eu lancei o curso de VBA, mas a gente depois mudou a cara de VBA para um outro sócio, que é o Diego, que aí ele começou a gravar conteúdo para o YouTube desde muito tempo. Depois ele foi fazer lançamento de VBA. E aí não tem impacto nenhum em termos de quem que vai fazer o lançamento. Claro que assim, às vezes a pessoa está um pouquinho acostumada, mas nada que tipo... sei lá, aconteceu alguma coisa com o Expert. Se acontecer alguma coisa com o Expert em algum momento, a gente vai trocar o lançamento e, tipo, provavelmente não vai sentir impacto, até porque a gente já fez várias trocas de eu vendi o VBA, depois passou o Diego a vender o VBA e não sentimos impacto. Então, acho que o lance sempre foi a gente, de novo, ter um nome na marca, começar a lançar a galera aos poucos, primeiro para o pessoal ir conhecendo, porque a partir do momento que a pessoa começa a entrar no YouTube, a gente vai colhendo os feedbacks, vendo se a didática tá legal, se o pessoal tá gostando, fazendo algum ajuste fino, e aí a pessoa pode começar a gravar o curso, que aí ela já vai estar com a didática legal, com os feedbacks do público, assim. E aí a gente começou a lançar. E aí hoje a gente está com 5 produtos, 5 especialistas, indo para 6. Na verdade, até um pouco mais do que 5 especialistas, porque tem especialista que só grava conteúdo para o YouTube, mas não lança o curso. Então, por exemplo, Excel a gente tem 2 especialistas, que é o João, que grava a maior parte dos vídeos e o curso, e lança. E tem o Gabriel, que grava conteúdo de Excel, mais para desafogar um pouco e também para despersonificar um pouco. Então a cara do Excel não necessariamente é só o João. Quantos vídeos vocês colocam no YouTube por semana, mais ou menos? Putz, de cabeça é até difícil, mas vou falar que mais de 10. Por semana? Por semana. Nossa. Mas aí é separado. Então, tem 3 de Excel, 2 de VBA, 2 de Power BI, um de Um canal PowerPoint. só? São 2 canais. São dois canais. Então tem o hashtag treinamentos, que é Excel, VBA, Power BI e PowerPoint. E tem o hashtag programação, que é Python e SQL. Então a ideia é justamente separar públicos. E aí com essa separação... Agora, como é que a gente está fazendo? A gente está com 4 produtos de lançamento no ano. SQL, Excel, Power BI e Python. Desses 4 produtos, a gente lança mais ou menos 5 vezes por ano. Cada um? Cada um.
Então, esse ano a gente vai fazer 19 lançamentos. Então, mais ou menos aí 2 lançamentos por mês. A gente consegue fazer isso principalmente porque cada um tem o seu expert, e aí cada expert é responsável meio que pela estruturação do lançamento, do conteúdo, da copy, enfim, os outros experts podem ajudar, mas a gente meio que formou a galera desde o início, então o cara não sabe Excel, não só sabe Excel, o cara sabe copy, o cara entende de lançamento, o cara entende, não de tráfego, porque tráfego é realmente só os gestores, mas a galera tem uma formação nesse sentido. Claro que um ou outro pode se ajudar, então lançamento de SQL eu ajudei a estruturar, lançamento de Excel, aí o próprio João, que estuda lançamento no mercado digital há muito tempo, ele mesmo está estruturando. O cara que é mais manja, talvez, entre vocês. Mais manja. Então, se precisar de alguma ajuda, sempre tem a quem recorrer. Mas, no geral, cada um foi se formando. Uma coisa interessante é que, assim, no digital, a maioria das pessoas tende a começar no Instagram, né? Porque o Instagram é uma ferramenta mais fácil, o celular tá ali no bolso, é só você tirar ali, você consegue já produzir conteúdo. Pro YouTube tem a complicação de você ter que editar um vídeo e tal, não sei o quê. E, cara, eu acho que eu nunca ouvi alguém falar que faz 12 vídeos por semana no YouTube. Então, eu tenho duas... Desculpa, só pra confirmar, 12 vídeos é só no hashtag treinamentos? Não, nos dois juntos. Então, assim, vocês produzem 12 vídeos pro YouTube, o que é muito. Então, assim, como que você acha que é só o fato de vocês terem várias pessoas que faz isso? Tem um processo para criar esses vídeos no YouTube? E eu queria saber o quanto você acha que o Instagram de vocês perde de engajamento por, sei lá, ficar aparecendo cada dia um cara lá. Se vocês inserem algum elemento de pessoalidade, né, do estilo de vida de vocês para criar conexão com a crença das pessoas, ou se é sempre só conteúdo técnico? Perfeito. Cara, primeiro no YouTube, com relação à quantidade de conteúdo, a gente realmente prepara os experts para eles conseguirem ter conta de ele mesmo preparar o vídeo, ele mesmo roteirizar, ele mesmo gravar. Então, cara... Mas tem o mesmo esquema padrão de qualidade da hashtag ou você deixa os caras mais soltos assim? Não, então, por exemplo, hoje mesmo eu tava dando treinamento para o nosso 6º especialista de YouTube. Nosso especialista de cursos, né? Porque a gente tem mais que gravam só para o YouTube, mas 6º especialista que vai lançar alguma coisa efetivamente, que vai ser a cara do curso. Então eu tava treinando ele hoje. Então ele entrou em janeiro, agora a gente tá em março. E aí a gente passou por um processo de treinamento onde, primeiro, a gente fornecia algum material de estudo para ele da parte técnica em si, e aí depois, a princípio, ele começava a preparar os conteúdos, e aí a gente dava algumas sugestões de conteúdo, ele preparava e falava, você preparou a aula, me dá a aula agora que a gente vai treinar. Então ele ligava a câmera do Zoom, à distância, falava, me dá a aula. Ele, fala galera do YouTube, não sei o que, terminava a aula. E aí eu pegava uma batelada de feedbacks e falava, cara, show de bola, mas vamos lá, tem que contextualizar um pouquinho melhor as aplicações que o cara vai ver isso. Tipo, imagina que você chega na empresa, você precisa fazer XYZ, uma análise de não sei o quê. E aí a gente contextualizava para ele entendendo mais ou menos como é que é a nossa vibe de didática. Nossa, que legal. Ser um negócio prático e tal. E às vezes, programação, acabava que, às vezes, alguns toques que eu dei nele. Às vezes ele escrevia o código, mas sem explicar antes o que ele ia fazer e por quê. Ele falou, sempre antes de você fazer um código, explica. Agora a gente vai ter que analisar sei lá, uma análise do Twitter, se o Twitter foi compartilhado ou não pra gente saber se está gerando engajamento. A gente vai ter que verificar, então vamos fazer uma função if para verificar se sim ou se não e tal. Então, processo de treinamento bem, bem rigorosinho, assim, digamos assim. E aí, a pessoa... Hoje foi o último treinamento que eu dei para ele. Falei, a partir de agora, manda bala, se tá livre, tá aprovado. Então, tem essa galera especialista, tem acho que mais ou menos 8 pessoas que gravam conteúdo para o YouTube, 6 que realmente lançam, 8 que gravam no YouTube, cada um tem a sua linha editorial. Então, eu gravo 2 vídeos por dia por semana, preparo os 2 e gravo. O de Excel tem 3 vídeos. O João grava 2, o Gabriel grava 1 e assim por diante. Então, são 2 vídeos por semana. Cada um é responsável por 1 ou 2 ou 3 vídeos, dependendo de qual produto tem uma linha editorial diferente. Agora, sobre o Instagram, foi uma coisa que a gente chegou a pensar se na verdade personificava um pouco, se a gente separava por expert, então vai ser o perfil do Alon, vai ser o perfil do João. Mas a gente voltou atrás, a gente nem chegou a fazer, mas cogitou de fazer isso. Aí a gente quis manter só dentro da força da hashtag, e aí a gente separa agora, a gente cria uma linha editorial melhor para Insta, Stories e tal, e cada especialista vai ter os seus dias no Instagram. Mas é sempre mais técnico ou tem a ver, você vai lá, conta uma piada, fala que time você torce, sei lá? Tem. Então, mostra seus filhos. Que é o que mais engaja. Então, principalmente quando tá os sócios juntos, assim, a galera, os especialistas juntos, a galera, se amarra, como é que vocês se conheceram, não sei o que, tal. Aí o
o Lira, um do sócio é vascaíno, só que tem a camisa do Flamengo que o João trollou e ele falou, pô, aí o Lira Flamengo fica sacaneando assim. Então, gera bastante interação quando tem esse lance um pouquinho mais pessoal, porque a galera ainda se identifica, né? Por mais que seja a marca, a galera, pô, gosta do Alon, gosta do João, gosta do Lira e tal. Então a gente tenta, ao máximo, trazer um pouco sempre que dá. E esse volume... Não, esse volume de gravação, geralmente os especialistas eles fazem de casa ou vocês têm um estúdio que vocês gravam? Como é que funciona isso? Cara, tem as duas coisas, aí fica a critério do especialista. Pode escolher para gravar de casa. Pode escolher, então a gente banca o material. Eu, por exemplo, gravo do estúdio porque tipo, é relativamente perto pra mim, não preciso ficar com o trabalho em casa, a qualidade lá é muito boa e tal. Então a ideia é ser o mais prático possível para cada especialista. Então é bem tranquilo com relação a isso. Agora, você tem algum desafio? Você perde engajamento por ser vários especialistas e aí a pessoa às vezes vai com a cara de um e com o outro não conecta? Ou você ganha mais engajamento por essa interação dos três? Perfeito, boa pergunta. Eu tenho a sensação de que perde um pouco, sim, de engajamento, não por gostar mais um ou gostar menos de outro, mas sim porque, tipo, as pessoas tendem a preferir seguir pessoas do que seguir marcas. Então é uma escolha que a gente sabe que a gente tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tentou criar essa linha editorial para cada especialista ter o seu dia ali de stories, de interação com a galera, para conseguir criar algum tipo de conexão um pouco mais nesse sentido. Mas a gente sente, sim, esse impacto e é um trade-off que a gente tem que tomar. E, por exemplo, vocês produzem no mesmo perfil, né? Um produto, um conteúdo de Excel, um conteúdo de PowerPoint. Power BI e PowerPoint. PowerPoint e Power BI. Às vezes a pessoa... Vocês falam que esse avatar, vocês fizeram pesquisa e eles precisam de todos esses. Mas deve acontecer de gente que fala, cara, só quero PowerPoint para minha apresentação e dane-se o Excel, talvez, ou enfim. Como que isso se reflete no engajamento por conteúdo? Quando flopa um conteúdo, como que vocês fazem assim, né? Acho que a minha pergunta é assim, cara, eu vejo que toda vez que eu posto Excel, bomba pra caramba. E se eu postar o Power BI ou o PowerPoint, vai bombar menos. Como que vocês lidam com isso na prática? Ou não lidam e seguem a linha editorial e boa? Perfeito. Cara, tem duas coisas. Primeiro, o Excel e Power BI e VBA, eles são, de certa forma, complementares. Claro que se tivesse, sei lá, por exemplo, cada um seu canal, pode ser que, em termos percentuais, o engajamento de cada canal individual seria melhor. Só que a gente sabe que eles são complementares entre si por conhecer mercado, por interação com a galera, por pesquisa e tudo mais. Então, Excel, VBA, Power BI e PowerPoint, que são complementares e que, sim, aí acho que não é nem de ter conteúdo de vários temas. Acho que a partir do momento que a gente começou a postar conteúdo em grande volume, os views, por exemplo, por vídeo, começaram a diminuir. Então, quando a gente postava 2, 3 vídeos por semana, tinha uma quantidade de views X. Hoje em dia, que a gente posta, sei lá, no canal Hashtag Treinamento 7 vídeos por semana, cada vídeo tem menos. No total, assim, tem igual para mais. Mas a gente sentiu isso. E aí, o que a gente fez? Para nicho completamente diferente que a programação, você não vai falar Excel e Python com a mesma pessoa. Claro que tem alguma concomitância ali no meio, mas é baixíssima. O cara que quer aprender Excel, o cara, às vezes, estagiário. Às vezes nem sabe o que é Python. Não sabe nem o que é Python, não sabe nem direito o que é Excel. Sabe que ele tem que abrir a planilha que ele vai precisar em algum momento mexer nisso na vida. E começou a ouvir falar sobre isso. Então a gente separou. Então, aí os análises de dados Excel, Power BI, então a gente separa. Python e SQL a gente separa em outros canais. E aí, essa foi a divisão que a gente fez. Agora, o ponto interessante é que, por exemplo, os canais, por os temas serem complementares, os temas ajudam entre si. Então, por exemplo, não digo nem os temas, mas os públicos. Então, como que a gente conseguiu ter sucesso com o Power BI no início? Porque a gente tinha uma base muito grande de público de Excel, que a galera ficava louca por Power BI, louca. Então, as listas se ajudam. A gente tem uma lista de leads de Excel, uma lista de alunos de... Famoso cross-selling. Famoso cross-selling. Então, a gente basicamente pega, João da Hashtag, que é o especialista de Excel, manda para a base de e-mail e fala, galera, a gente vai ter um intensivão de Power BI semana que vem, se você tem interesse em aprender essa ferramenta que está hypado no mercado de trabalho, fazer você se destacar, vai ter um intensivão, clica aqui e se inscreve. Então, as listas se ajudam, desde que não seja, né, concomitante a ponto de... por exemplo, a gente não faz lançamentos da mesma página dentro de um mesmo mês.
Então, nesse mês, ou a gente vai fazer lançamento de Excel ou vai fazer lançamento de Power BI. Não dá pra fazer dos dois, porque é a mesma página, Mesma base. mesma base, mesmo público. Então a gente tem que separar. Cara, e vocês trabalham com uma equipe relativamente enxuta, né? Quantas pessoas vocês têm lá São na equipe de vocês? 22 atualmente. Então, 22 pessoas para 19 lançamentos. Relativamente não, é muito enxuto. Pensa na nossa equipe, que deve ter umas 70, 80 pessoas, aí a gente faz menos lançamentos que você. Então, será... Aqui estou pensando assim, tipo, aparece aquele meme da Nazaré, né? Tipo, por que eu sou tão Como burro é que faz assim? a conta? Cara, Não, mas assim, o que eu queria perguntar é o que vocês acreditam que vocês simplificaram no processo de lançamento para vocês conseguirem fazer tantos lançamentos que sejam lucrativos e com uma equipe tão enxuta assim? Vamos lá. Vou contar mais ou menos como é que a gente faz, sem, tipo, juízo de valor do tipo ser certo ou ser errado. É o modelo que a gente faz, então não necessariamente é o certo. Mas, por exemplo, a gente não tem uma pessoa de copy, a gente não tem uma pessoa que é estrategista, a gente não tem uma pessoa de X. Então, o que a gente fez desde o início foi se preocupar em formar o expert em mercado digital. Então, o cara manja de alguma forma de lançamento, de copy, de estratégias de vendas como um todo. Então, acaba que cada especialista é responsável pelo seu lançamento. Então, por exemplo, teve lançamento de Python semana passada, eu não fiz nada para esse lançamento. Quem fez? O especialista, o gestor de tráfego, que aí ele se ferra, porque... Faz de todos? Não para, faz né? de todos, que agora a gente está colocando mais gente para ajudar. Aí não tem jeito. E o pessoal de parte técnica. Então, página de vendas... parte de páginas mesmo, de captura, de e-mail, de WhatsApp, automação, eu não sei o quê. Mas é tipo, é essa mesma equipe que atende todos. Isso. Mas são processos estruturados no sentido de, acho que a parte que mais daria trabalho em si é estruturar o lançamento como um todo. O restante, como... É meio que uma repetição. É meio que uma repetição com alguns ajustes que a gente vai fazendo. Então, por exemplo, a parte de páginas, de e-mail, de automação, de WhatsApp. Vocês mudam a copy de um lançamento para o outro ou não? Cara, de forma geral, não. Mas, por exemplo, no caso de Excel, a gente sentiu que a gente talvez chegou num platô que gastou a galera e tal. E aí, o que a gente começa a fazer? Alguns conteúdos mais topo de funil, mais conscientização, mas a gente vai agora, nesse próximo lançamento, tentar fazer um pouquinho mais de copy, que a gente começou a fazer lançamentos. Muito conteúdo que funcionou super, só que chegou um momento que a gente sentiu que, aumentamos o ticket, talvez tenha sensibilizado um pouco na conversão, e aí a gente vai agora mudar um pouco da copy. Aí, quem que vai fazer isso? O João, que é o nosso sócio, que ele toca o lançamento de Excel, ele está estruturando a copy e ele valida com a gente. Então, a gente não está tendo que ativamente entrar em outros lançamentos que não sejam nossos. A não ser que precise. Por exemplo, de SQL, foi um especialista nosso que ele não foi formado lá desde o início com a gente. Então, o que eu fiz? Sentei com ele, ajudei a estruturar o lançamento. Para o próximo lançamento, tá pronto. Essencialmente, ele tocar. Que tipos de lançamentos mais funcionam para vocês? Cara, a gente começou muito com o interno, desde 2017 até 2020. Cravado mesmo. Cravado, CPL 1, 2, 3, vídeo de vendas, certinho. E aí, em 2020, a gente conheceu, em tese, possuído, mas não foi o possuído à risca, foi um modelo de 4 aulas ao vivo, com abertura de carrinho ao vivo e tal. Então, a gente viu outros players no mercado fazendo, sem saber o nome e tal, mas a gente conversou até com o pessoal da Hotmart lá que cuida da nossa conta, eles sugeriram alguns benchmarks assim, a gente assistiu e falou, vamos fazer. E aí, pra gente, foi um modelo que funcionou super de muito conteúdo e pouca copy, porque o cara já tem uma baita transformação ali ao longo do evento. Então, por exemplo, Power BI, são 4 aulas e ensina o cara a criar 4 dashboards, 4 relatórios, 4 projetos absurdos, assim, que o cara sai de lá e fala, meu Deus, eu quero mais. Tipo, sabe aqueles dashboards que você vê, tipo, clica no negócio, acontece tudo, NASA. mexe os gráficos na NASA, não sei o quê. Então o cara fica maluco. E aí no pitch eu já começo falando, tipo assim, você provavelmente tá curtindo pra caramba, você quer aprender mais, não sei o quê. Só que deixa eu te mostrar alguns dashboards que vão muito além. Então, basicamente, o cara já tá maluco. Eu mostro um negócio da NASA ao quadrado pra ele. O cara fala, meu Deus, mano, toma um cartão aqui. Tá quase... Esse é só o começo. Esse é só... Não, eu falo, é a pontinha do iceberg. Eu mostro um iceberg assim, só a pontinha e o restante ali embaixo. Então, esse modelo funciona muito pra gente, porque é muito conteúdo e é o que a galera mais curte, assim, da gente. A gente já quis testar um modelo mais, sei lá, conscientização, lançamento que vai ensinar, tipo, o que e não como. Só que a gente até então não teve coragem, porque a gente sabe que funciona, pelo menos pro nosso nicho, que é bastante técnico. Então, assim, sei lá, gestão de tráfego, acho que dá pra ensinar as duas coisas. Dá pra ensinar, tipo, o que, como é que você vai conseguir cliente, não sei o que. Dá pra você abrir o gerenciador de anúncios. Então, é como se a gente sempre abrisse o gerenciador de anúncios e não ensinasse não focasse só no... Uma coisa que a galera diverge muito é assim, quanto eu invisto em tráfego, né?
como que vocês definem o valor que vocês investem em tráfego pro lançamento? E eu sei também que vocês investem bastante em distribuição de conteúdo. Como que vocês fazem essa definição estratégica, principalmente sendo 5 sócios? Perfeito. Como que vocês têm essa visão, que é uma pergunta assim que também fala, como que vocês têm a visão do todo, uma vez que vocês estão compartimentados, cada um no seu lance? Perfeito. Sobre o lançamento, assim, a primeira coisa que a gente faz é, depois de cada lançamento, passou o lançamento, a gente já marca uma data para fazer o debriefing, para fazer a análise, para ver como é que foi, entrar em cada público, ver os públicos que converteram, que não converteram. Por exemplo, só para dar um exemplozinho aqui. Público de Excel. Nosso maior público de Excel é a galera jovem, 18 a 35 anos e tal. E a gente sempre acompanha os lançamentos e a galera jovem sempre converteu e de um momento para cá parou de converter. Então a gente está sempre atrás disso para saber o que a gente vai escalar, o que a gente não vai. Então a gente nunca baliza o nosso lançamento por vamos investir X, ponto. Acabou. Então eu vejo uma galera fazendo isso no mercado, aí pode funcionar, beleza, só que não é o nosso modo de pensar. Nosso modo de pensar é a gente tem uma noção de quanto que a gente quer investir mais ou menos, mas baseado nos últimos lançamentos, a gente investe um valor que a gente sabe que para cada público vai dar um ROI 2 ali pelo menos. Então, sei lá, para cada R$1 que a gente vai investir naquele público, vai voltar 2. Então, se o ROI daquele público é menos de 2, a gente sabe que começa a ficar um perigo ali, uma margem muito pequena. Então, a gente sempre... É mais 2 ou mais 3, só para entender? Investe R$1 e volta 2. E fatura 2, tá bom. Fatura 2, Beleza. perfeito. Então, a gente sempre baliza pelo CPL. Um CPL que a gente sabe que vai dar ROI 2 e abaixo dele a gente está com uma margem muito pequena, pode correr algum risco, então de 2 para cima em termos de E em termos ROI, de... assim. O que você considera qual que é o ROI médio de vocês, assim, mais ou menos? O que você considera saudável? Cara, assim, aí por exemplo, pro lançamento de Excel começou a cair o ROI porque começou a cair conversão, aí a gente alucinou um monte de coisa, pode ser aumento de ticket, pode ser, realmente chegou num platô, a gente já começou a esgotar público desde muitos anos e aí, sei lá, tá lançando vários produtos ao mesmo tempo. Então, várias coisas que a gente pensa, né? Até porque a gente lança Excel um mês, Power BI no outro. Então, a gente tá sempre, né, fazendo anúncio para um público. Uma hora de uma coisa, outra hora de outra. Então, o que a gente considera saudável, assim? De novo, pelo menos o ROI 2. Em bons lançamentos, assim, a gente consegue um ROI, pensando assim de cabeça, 2,5, 3 para 4, assim, um Isso investindo excelente quanto lançamento. no maior aí, que deve ser o Excel? Cara, não é o maior de Não Excel é? atualmente. Qual que é? Incrivelmente não. Agora é o de Python. Caramba, Python, a desenvolvimento, programação né? tá hypado assim no nível bizarro. Então, a gente até tem, cada lançamento a gente vai atualizando os top 5 lançamentos. É sempre uma briga, uma porrada ali. E a gente sempre vai brincando ali. Então, a cada lançamento a gente vai analisando e, por exemplo, o Python, a gente investiu, não lembro de cabeça agora, mas pode ser uns 600 mil, alguma coisa assim, entre compra de leads e remarketing. E a gente nem Sem conta, contar a gente não conta a distribuição na análise do lançamento. Então, distribuição a gente conta como se fosse uma verba de branding que a gente tem mensal. E como é que faz para a distribuição? A gente pega mais ou menos 5% do faturamento e coloca em verba de distribuição. Então, por exemplo, a gente estava com mais ou menos 6 dígitos aí de verba de distribuição mensal entre todos os produtos. Mais Excel, porque tinha um volume maior, depois Power BI, Python e assim por diante. E aí, como é que a gente faz em termos de distribuição? A gente pega mais ou menos 5% da verba, de mais ou menos 5% do faturamento e investe em distribuição. Então, a gente estava mais ou menos investindo aí os 6 dígitos mensais, assim, em distribuição de conteúdo mesmo, verba de base, principalmente para Excel, que é o maior produto, Power BI, Python e assim por diante em termos de escala, mas no geral, somando aí mais ou menos, começando nos 6 dígitos, 100, escalando para 150. E aí, como é que a gente faz aqui na distribuição? A gente distribui conteúdo no sentido de, por exemplo, no Instagram vai aparecer uma dica de 1 minuto de Excel. Então, você está lá no seu feed do Instagram, aparece para você. Pô, aqui da hashtag, em 1 minuto eu vou te ensinar a criar um gráfico de colunas no Excel, não sei o quê. Então, esse cara, o cara que assistiu o vídeo, a gente depois sabe que ele assistiu o vídeo e vai fazer tráfego para ele, para lançamento, seja lá o que for. Então, a gente vai criando uma base grande de público quente que já assistiu a gente com dica de 1 minuto, por exemplo, coisa que a gente faz bastante é distribuir mini curso. Então, a gente grava, sei lá, 10 aulas, mini curso básico de Excel. Coloca dentro de uma página, de um site nosso, pede o lead para a pessoa e faz um anúncio. Ó, você quer um mini curso de Excel? Clica aqui, não saiba mais, deixa seu e-mail gratuito. Você vai receber na hora. E essa galera quentíssima. Quem dera a gente conseguisse escalar infinitamente
que essa galera converte, obviamente, muito mais do que até outros públicos quentes e muito mais que público frio. Então a gente distribui bastante dessa forma. No YouTube também, para a galera que pesquisa pelos termos, a gente sempre vai aparecer ali como anúncio de Excel, de Power BI e tal. Então esses 5% sempre vão sendo destinados, e não é uma conta que a gente bota. De novo, a gente não bota essa conta na análise do lançamento, é uma conta de branding, que óbvio, na hora do lançamento a gente vai analisar, a gente vai impactar, e a gente analisa os públicos. Público de mini curso de Excel, esse cara converteu? Pô, converteu pra caceta. Então vamos continuar escalando esse cara. Pô, não converteu. Aí a gente vai ajustando assim, fazendo esses ajustes finos assim. Certo. E hoje vocês têm vários especialistas, né? Como é que funciona, assim, com tantos especialistas? Como é que vocês gerenciam? O que essas pessoas fazem? Explica um pouquinho. Perfeito. Cara, os especialistas na hashtag, a gente, assim, nenhum deles, ou praticamente nenhum deles, é 100% especialista. Então, por exemplo, eu faço um pouco de copy, até financeiro eu faço, parte... Faz o Power BI do financeiro. Pô, tem um Power BI muito brabo, depois eu mostro pra vocês. Tem um Power BI nosso lá muito maneiro também. E então, por exemplo, e aí o João toca a parte estratégica, Excel, o Lira também toca a parte estratégica, funil, copy e Python. Então, cada pessoa tem outras atribuições além do produto em si que ela toca. E aí, assim, a maioria dos especialistas, eles estão com a gente há muito tempo, então a maioria é até sócio, que a gente começou a trazer a galera para virar sócio. A gente não, né? Os sócios majoritários, até porque eu entrei nesse bolo aí dos sócios que foram entrando. Então, cada um tem outras atribuições e tem uma cultura de, tipo assim, cada um, vai ter as atribuições, vai tocar o seu produto e a gente vai toda semana alinhando o que cada um tá fazendo, como é que tá indo e tudo mais. Agora, por exemplo, foi a primeira vez, esses 6 especialistas que eu comentei, foi a primeira vez que a gente trouxe um especialista que só tá fazendo isso, que não tá com a gente há muito tempo. Então, nesse caso, a gente está acompanhando, porque o objetivo dele foi estudar muito sobre o próximo produto que a gente vai lançar, que aí fica, né, a galera que Assistam lá no... Assistam, saiba mais, arraste pra cima. Então, o objetivo dele vai ser estudar pra caramba, e a gente, obviamente, está acompanhando o tempo todo, colhendo feedbacks com ele e tal, e treinar para gravar conteúdo, para começar a estruturar o curso em si e lançar provavelmente no meio do ano. E aí, no caso, a gente vai ajudar a lançar, porque ele ainda não tem essa formação no digital. E aí a gente vai ajudar a lançar, e é um negócio que eu tenho capacidade de fazer, o João tem capacidade de fazer, o Lê tem capacidade de fazer, que são os outros sócios aqui também. Então, meio que cada pessoa vai ser um responsável pela sua parte. Então, quando tem lançamento, de novo, teve lançamento de Python semana passada, só para voltar naquele ponto, quem foi responsável? O especialista, o gestor de tráfego e as 2 pessoas que são de operações ali, e óbvio o time de suporte por trás. Então, mas no grosso, assim, são essas 4 pessoas, as 2 de operações, né? Então, página, que também tocam SEO, e-mail, não sei o quê, o especialista e o gestor de tráfego. Não teve mais... E tem um gerente de lançamento, que é o gerente de suporte em si, para, tipo, gerenciar a galera. E, óbvio, freelas que a gente contrata para... Aí aula ao vivo tem que ter 30 pessoas no chat ali para ajudar. E aí a gente traz 30 pessoas que já ajudaram a gente em algum outro lançamento e a galera fica no chat ajudando os leads. Mas é essa galera que toca e o especialista vai tocando os processos por conta própria, sim. Pô, muito legal. Cara, eu queria entrar no tema do valuation. Há boatos aí que a sua empresa já vale algumas dezenas de milhões de reais. Queria saber como que vocês enxergam esse negócio de equity, se vocês estão preparando a empresa de vocês para vender, quando que vocês começaram a pensar nisso? Cara, a gente, só deixando claro, assim, a gente não tem pretensão de vender, pelo menos no médio prazo, assim, mas foi um papo que a gente começou a ter com a entrada de novos sócios. Então eram os dois Joãos, né, o João Paulo Martins e o João Paulo Lira, e aí eles quiseram começar a trazer novos sócios, que era a galera que estava há mais tempo, que era a galera que se destacava e tal. E aí começou esse papo de como é que funciona o modelo de partnership para trazer novos sócios e tudo mais. E para trazer novos sócios, a ideia era fazer um modelo de comprar cotas baseado no bônus, e baseado no valuation, e de acordo com o bônus de cada um, conseguir usar o bônus para comprar cotas dentro da empresa. E a gente fez um modelo de partnership, de vesting, né, que é quando você faz um contrato para... Você tem um prazo ali, né, então você não pode comprar a cota da empresa e falar, show, vou para a praia, tô com dividendo agora, né, tem um prazo mínimo ali, que dentro daquele prazo os sócios majoritários que venderam podem adquirir as cotas de volta pelo preço menor, né? Então, mas basicamente os sócios majoritários dão a opção para o sócio minoritário entrar, fala, e a gente contratou uma empresa para fazer um valuation
É, isso que eu ia perguntar, como que vocês fizeram esse valuation, assim? Então, a gente contrata uma empresa de consultoria para fazer o valuation, método fluxo de caixa descontado, então projeta lucro dos próximos X anos, traz o valor presente e vê quanto que vale. E pelo que eu vejo, assim, não é a prática no mercado digital, geralmente é múltiplo, né? Então, tipo, X vezes o faturamento, X vezes o EBITDA, X vezes o lucro. Então, não necessariamente é o certo ou o errado, mas foi o modelo que a gente fez. E aí, baseado nesse valuation, os sócios majoritários dão uma oportunidade para os minoritários. Falam, ó, nesse semestre, então a gente paga bônus de forma semestral, e aí a gente fala, ó, a gente, no caso dos majoritários, fala, ó, a gente vai abrir agora 1% para vocês. E aí pega o bônus, paga do valuation e compra as cotas e já entra no novo contrato social e tal. Então esse papo de equity começou até por isso. A gente meio que, nesse meio do caminho, foi construindo essa parte da marca em si com vários especialistas, mas foi aí que a gente começou a ter mais ainda essa preocupação. Principalmente não, mas um dos motivos também, durante o processo de valuation é legal porque você tem uma empresa de fora olhando para a sua. E aí, uma coisa que eu percebi bastante no processo de valuation é, você acha mil maravilhas da sua empresa, você acha que é tudo perfeito, lindo, maravilhoso, só que a pessoa tem a função contrária. Então, sei lá... De achar os defeitos. De achar os defeitos. Então ele fala, cara, eu tô fazendo papel de investidor aqui, vou achar tudo que tem não de pior, mas de A gente defeito, vai fazer... exatamente. Para conseguir, tipo, ver um valor que seja justo para ser conservador ali. Então a gente, sei lá, vai querer ser agressivo com valuation e vice-versa. O outro lado vai querer ser conservador. Então uma das coisas que ele colocou é que, na época a gente, sei lá, tinha 3 ou 4 especialistas, não lembro certinho, mas ele falou, cara, o risco da empresa de vocês ainda tá muito grande, né? Tá na cara de vocês 3, vocês 4, não lembro certinho. Então, a taxa de desconto, que era quanto que a gente trazia valor presente, aumentava muito e, consequentemente, o valor da empresa diminuía bastante. Que uma das coisas que mais faz diferença é isso, né? Que é o risco da empresa. Então, se tiver em uma pessoa, Risco o risco gigante. é gigante. Se tiver em 2 pessoas, aí gradativamente vai diminuindo o risco. Então, foi uma das coisas que a gente começou a se preocupar. Então, quando a gente foi lançar o curso de SQL, eu tinha algum pequeno know-how de SQL, consegui me desenvolver bastante para lançar o curso. Só que a gente falou, pô, a gente já tem uma outra pessoa na empresa, que era o Marcos, que era gerente de suporte, mas que já tinha dado aula com a gente no curso presencial, entrou full-time depois na empresa. A gente falou, cara, por que a gente não pega ele, que já dava aula no YouTube de Excel, assim como outras pessoas chegavam a dar, e lança ele? Porque aí a gente consegue cada vez despersonificar mais. Então foi uma das coisas que a gente pensou na hora de tomar essa decisão e é uma das coisas que ajuda dentro do valuation também. Então agora a gente está começando a ter essa preocupação com equity, a gente está começando a desenvolver tecnologia própria, assim, que são coisas que vão agregando ao valuation e ao equity da empresa também. Muito legal. E vocês têm um objetivo, assim, de ter... a gente queria ter 10 produtos, você não precisa nem falar se não puder, mas Não, enfim, só perfeito. para entender se existe esse Show de bola. número. Cara, então, a gente não tem uma meta de produtos, especificamente, mas a gente tem uma meta de cada ano lançar pelo menos um produto novo. Então, sempre no final, a gente começou no passado, né, porque ano passado que começou a ter mais sócios, mas a gente tá sentando no final do ano e falando, cara, quais são os próximos passos que a gente pode fazer? Então, um exemplo, internacionalização. Então, a gente pode pegar a empresa e começar a lançar curso para fora, lançar curso espanhol, inglês e tudo mais. Só que tem isso, tem a possibilidade de X, Y, Z, tem o curso não sei o quê. Então a gente pega todas as opções, começa a fazer um brainstorming aqui, cada um faz o seu, fala, ó, o que você acha que seria o próximo passo para a hashtag? E aí o que a gente vê que faz sentido? Tipo, obviamente tem que ser um negócio com um baita potencial e, dentre as coisas com potencial, um negócio que tipo, dê pra gente fazer sem ter que dar um passo gigante. Só, por exemplo, internacionalização. Sei lá, por mais que a gente contrate alguém que meio que vai tocar o negócio, copiar o que a gente faz no Brasil e fazer fora, cara, é um negócio que a gente vai ter que ficar vendo, se preocupando e, sei lá, abrir empresa lá fora, enfim, todas as coisas que envolvem. Então a gente estudou um pouco sobre isso, mas a gente falou, cara, o próximo passo vai ser a gente lançar o produto X, porque tem um baita potencial, e aqui no Brasil tem um mercado gigante de um monte de treinamento que dá para oferecer, mercado de trabalho e tal, e que tem um puta potencial e que não necessariamente, pô, vai demandar a empresa inteira e, tipo, demorar 1-2 anos para fazer. Então, a gente sempre tenta pensar nessa linha assim. Então, pelo menos um produto novo por ano, e aí tem alguns outros passos que a gente quer fazer mais para frente também, de talvez entrar em outros nichos e tal. E a parte de tecnologia? Como que vocês veem isso para agregar valor no produto? Eu vejo que a galera que está mais amadurecida, assim, mais madura no mercado, tem pensado muito em implementar a tecnologia no nosso negócio. Isso é uma coisa que está no roadmap aí de vocês? Cara, tá sim, a gente tá até desenvolvendo plataforma de ensino própria, assim,
porque a gente até então estava usando uma terceira, só que tem várias coisas de features e pedidos e feedback de alunos assim que sempre pedem e a gente quer ter. Então, algumas outras coisas como, sei lá, até oferecer vagas dentro do nosso, como se fosse um marketplace, assim, para alunos poderem, para empresas poderem colocar vagas e alunos poderem fazer essa ponte e aplicar para vagas. Então, são coisas que a gente quer fazer. Então, a gente contratou uma empresa para fazer uma plataforma própria nossa e conseguir desenvolver essa tecnologia por conta de equity, agora a gente tem alguma verba para conseguir fazer esse tipo de investimento e a gente quer, sim, trazer isso para dentro da empresa. Muito legal. Fred, quer mandar a última aí? Eu sou um grande fã de copy, dessa parte de estratégia, de criação de oferta, e quando eu conheci o trabalho de vocês lá em 2017, ficou claro que vocês pegaram um produto que é Excel, que muita gente vende isso, né? Vocês até tinham um produto na Udemy, né? Que as pessoas botam lá, curso de Excel, R$20. E vocês conseguiram vender quase o mesmo curso, lógico com mais profundidade, mas a mesma ideia, por R$500, e hoje o produto de vocês já está R$1.000, né, que você comentou aí. E aí o grande diferencial que eu vejo é que vocês entendem muito bem do avatar, do cliente, e vocês conseguem entrar naquela parte emocional. Então vocês não vendem curso de Excel, vocês vendem algo que a pessoa deseja, que ela tem sede daquilo, e aí os caras ficam loucos para comprar o curso, né? Quem já teve a oportunidade de ver a copy de vocês, olha e fala assim, cara, eu quero comprar esse curso. Eu já dei o curso de vocês para todos os meus funcionários lá assistirem curso de Excel. Tá funcionando a copy. Mas você comprou uma senha para cada, né? Não, o Lira me deu. O Lira me deu a senha e então. falou, pode entregar para todos os seus colaboradores. Tô de olho. Tô de olho aqui em Comprei você, no hein, Fred? CNPJ, viu? Tô de olho, hein, Fred? Mas o lance é o seguinte, conta um pouquinho para quem não conhece o trabalho de vocês, assim, como que é o nome do produto de vocês, como que vocês posicionam e como que vocês conseguem fazer 7 dígitos, né? Ou múltiplos 7 dígitos vendendo curso de Excel. Cara, então, a parada do Excel, por exemplo, que é um negócio comoditizado. Existe curso de Excel de R$20, existe curso de 50, 100, 200, 500 e R$1.000 e às vezes até mais. Então, o que a gente pensou lá no início, que, por exemplo, foi o caso do João. Então, o João trabalha numa multinacional e ele meio que vivenciou o que o avatar nosso pode passar, que foi show. Veja em todas as vagas Excel avançado, Excel avançado, Excel avançado. Beleza. Então, vou consumir tudo que eu puder de Excel e chegar na empresa e vou tirar onda, ser o brabo da galáxia, não sei o quê. E aí ele começou a fazer uma maratona de Excel, não sei o quê. Chegou lá na multinacional, falou, nariz empinadinho, falou, manda tudo de Excel. Chegou lá, viu que ele sabia menos que a grande maioria de todo mundo lá. Que todo mundo tinha Excel avançado. E aí, cara, ele começou... Só que, tipo assim, ele não se conformava com isso, porque ele queria chegar lá pra fazer uma parada muito boa. E aí ele, basicamente, pelo que ele conta, assim, ficou mais ou menos uns 6 meses coletando feedback de tudo que era gestor, diretor, coordenador de áreas, assim, pra ver, cara, o que você espera de uma pessoa que te entrega um relatório em Excel, não sei o quê. Ele via, eu quero um negócio super dinâmico, que eu clico e já vai fazer a análise pra mim, já vai mostrar em detalhe, se eu quiser ver de forma mais global, vou conseguir, blá, blá, não sei o quê. Ele começou a entender mais ou menos o que a galera queria e começou a desenvolver uns trabalhos até que, tipo, ele fez um projeto lá, e aí até o próprio diretor da multinacional que ele trabalhava deu depoimento. E ficou mundialmente conhecido esse projeto que ele fez e começou a ser usado como base para análise de várias sedes, né, da empresa ao longo dos países. E, cara, é isso que ele traz. Então, por exemplo, o nosso curso, e aí você perguntou o nome, é Excel Impressionador. Então, a big idea, assim, cara, existe o Excel avançado e existe um nível acima do Excel avançado, que é o nível que a gente brinca que é o impressionador. Então, tipo assim, você vai entrar aqui, você não vai aprender Excel avançado. Excel avançado é o quê? É o que todo mundo tem que ter. É o que o Vinhas tem que ter, é o que o... Vinhas não, né? Vocês não tem que ter Excel avançado aqui, mas... A galera que entra no mercado de trabalho na empresa para virar analista, não sei o que. É o básico. É o básico o avançado é o básico. Então, cara... eu vou te ensinar o que você precisa para virar referência na sua empresa. O que é virar referência? Você ser elogiado, o cara virar para você e falar, cara, como é que você fez isso, maluco? Tipo, me ensina, pra ontem. Então, tipo, você ser uma pessoa que todo mundo vai olhar e falar, cara, tipo, essa pessoa faz os negócios da NASA que eu quero aprender, que não sei o quê, que, tipo, vai ser constantemente elogiado. Então, como é que a gente gera esse desejo e conta um pouco dessa história, né, da frustração que foi. Então, tipo, quase como se fosse uma jornada do herói, assim, né? Porque, né, chega lá e tem toda a parte e depois do chamado, que aí a galera começou a pedir pro João dar
dar aula de Excel, né, pra ele pedir. Inclusive, hoje em dia a gente dá treinamento na empresa que ele era estagiário 5, 6 anos atrás, que sempre chamam a gente. Então é meio que dessa linha de fazer o cara, não só tipo, novas oportunidades. Cara, você vai ser a referência na empresa, a pessoa, tipo, vai todo mundo virar pra você e vai te enxergar como a referência. Tipo, você é a pessoa que se destaca na empresa e você vai ser a pessoa que vai chamar a atenção do seu gestor, dos seus colegas e tudo mais. Tem que gerar esse desejo assim e não, tipo, curso de Power BI. É um pouco do que o Aguiari fala, né? Que se você é o avatar transformado, sua história tem tudo que você precisa, Perfeito, né? Então, exatamente. Ele passou exatamente por Total. isso, muito legal. Total. Então, tipo, o João, por exemplo, para os outros produtos, não necessariamente. Para os outros produtos, a gente não tem uma baita história. A história foi que veio demanda dos nossos alunos, a gente se envolveu ao máximo nessa ferramenta e começou a lançar. Só que a gente sabe, baseado em outras pessoas, a transformação que pode alcançar. Então, por exemplo, a transformação de Python de Power BI às vezes é até muito maior do que de Excel. Então, Python é nível de o cara consegue pegar um negócio que o cara fazia a semana, fazer um puta código, clicar no botão e fazer um negócio. Então, por exemplo, hoje em dia na empresa tem vários e vários processos que a gente definitivamente precisaria de pelo menos 2, 3 pessoas fazendo. Então, sei lá, comunicação, ficar fazendo cobrança para aluno, ou então ir atrás de alguém que tentou comprar e deu erro no cartão e tal. E a gente faz algum código em Python, algum sisteminha que faz isso pra gente, automatiza isso. Então, cara, você mostra isso pra pessoa, tipo, não tem como a pessoa não... Uma vez que você vê, não tem como desver. Não tem como desver, exatamente. Eu fiz uma aulinha de Python, eu não sei nada de Python. Aí eu fazia um negócio manual lá no financeiro, eu falei pro meu sócio Lira, Lira, tenho certeza que isso aqui dá pra automatizar. Ele falou, cara, assiste essa minha aula aqui. Aí era uma aula de, sei lá, 40 minutos, eu assisti, cara, juro, em 2 horas eu não sabia nada de Python. Claro que eu tirei uma duvidazinha ou outra assim, mas, cara, em 2 horas eu automatizei o negócio, hoje eu clico lá, mando rodar. Massa. Então... Caramba, velho. É isso que eu acredito que é um negócio que as pessoas têm dificuldade de fazer. Pegar um produto, pegar uma característica, um Excel, um Python e transformar num desejo que a pessoa realmente tem, né? Ou de ser promovido, ou de ser referência, Total. ou de ganhar tempo, que é o caso aí que vocês estão... Né, você tá falando aí, eu tô assim, caramba, será que eu podia pôr no meu financeiro alguma coisa nesse sentido? Então, maravilha. Só comprar o curso. Olha lá, já faz o arrasta pra cima. Isso aí. Como que o pessoal faz pra te encontrar nas redes sociais? Ou você ou a hashtag? Você tem Instagram pessoal ou é só o da hashtag? Tem, o Alon Pinheiro, mas não posto muita coisa lá, mas se quiser seguir, tamo aí. Hashtag treinamentos no Instagram, hashtag programação também e no YouTube. Hashtag treinamentos, hashtag programação, conteúdo, 12 vídeos por semana, conteúdo pra caramba. O que não falta é material pra aprender com a gente. Pô, tamo junto. Obrigado aí pela presença. Obrigado por vocês, pelo convite. Até a próxima. Tamo junto. É isso aí, esse foi mais um episódio do podcast A Sociedade Digital. Até a próxima.